nessa primeira série, falando rapidamente aqui, né, nessa primeira série de encontros, eu não sei se terá uma segunda, mas nessa primeira série eu escolhi pessoas de áreas distintas, como vocês sabem, mas todas essas pessoas, para mim, elas trabalham com imagem, né? O Sérgio Fingerman, claramente, né, com imagem, que é um artista plástico. A Juliana Monteiro, que é uma linguista, que também, para mim, trabalha com imagem. Quem trabalha com texto, trabalha com imagem, né? Depois a Raquel Soares, uma psicóloga, que para mim também trabalha com imagem o tempo inteiro, né? E o Leandro Venera, que é um amigo mais do que querido, e é um astrólogo, é um dos caras mais multifacetados que eu conheço. Aqui tem alguns outros amigos próximos nossos que podem confirmar isso, sim, que trabalha com um monte de ferramentas, e através dessas monte de ferramentas ele procura expandir a consciência dele sobre o que é ele no mundo e quem é e o que é o mundo, né, o universo, e ajudar os outros também nesse processo. E trabalhar com astrologia, Leandro, também é trabalhar com imagem, né? Também você trabalha com imagem, né? Totalmente. E por isso que eu queria que você viesse com a tua experiência, com o teu know-how, para falar de imagens baseado aqui em cima do livro Fogueira Doce. Então, também eu vou começar fazer como eu fiz nos outros encontros. Eu vou mostrar o livro rapidamente, eu não vou ficar explicando e não vou ficar lentamente passando. O livro é um pouquinho extenso, né? Ele tem 64 imagens. Então, eu vou mostrar o livro, dar uma passada, porque tem gente aqui que talvez não conheça o livro, não tem o livro na mão. E para a gente poder entender um pouco o que o Leandro vai fazer, a gente precisa saber, pelo menos, o que é esse objeto livro. Então, eu vou passar rapidamente aqui o livro, e aí eu passo a palavra para o Leandro. Você quer falar alguma coisinha antes, Leandro, ou vamos ver direto o livro? Não, não, não. Pode ir direto, depois a gente começa aqui Tá, então o eu vou trabalho. abrir a câmera aqui. Eu vou fixar a tela grande aqui para a gravação, então a minha tela vai ficar grande, mas se você, dependendo de como vocês têm configurado o Zoom de vocês, pode ser que quando alguém falar alguma coisa, mude a tela, porque o Zoom tem essa configuração. Então, fixem sempre a tela, a minha tela agora, que eu vou mostrar o livro, e depois, na hora que o Leandro estiver falando, ou na hora que eu vou mostrar as telas, as imagens, fixem para vocês poderem ver grande, principalmente porque tem gente aqui com celular, fica mais difícil, né? Então, vamos lá. Ó, eu vou fixar a tela para ela ficar grande para mim, e acredito que para vocês também, para a maioria de vocês também vai ficar assim. Então, vamos lá. O livro, ele só para saberem, né? Ele é um livro que tem uma capa mole e ele tem essa sobrecapa. Agora eu vou passar o livro aqui sem entrar em comentários nenhum, para não interferir na leitura do Leandro. Aqui tem alguém entrando, um segundo só que eu vou liberar a entrada. Mais gente.
Aí aqui vem o texto. No finalzinho aqui tem mais uma continuaçãozinha rapidinha. E quando o livro acaba, tem mais esse peixe aqui. Então, pronto. Ah, tem essa sobrecapa aqui. Então, pronto. Tá aí. Acho que agora a gente já pode começar a passar a bola para o Leandro. Vamos lá, Leandro? Vamos lá. Boa noite a todos. Começo agradecendo aí, Marcelo, essa oportunidade, né, de poder ter esse olhar sobre o teu trabalho, sobre esse livro específico. E hoje eu quero vamos começar essa conversa lembrando, né, acho que quando você fez o convite, você deu algumas sugestões de datas, a gente foi conversando de datas e de repente veio o dia 13 de junho. Quando eu falei isso quando você me passou essa data, eu disse, perfeito, é dia de Santo Antônio, e dentro de um sincretismo, né, dentro do Umbanda, não necessariamente algumas vertentes do Candomblé, se comemora também o dia de Exu. Então, nesse momento, acho que é importante a gente, já que hoje é um dia, né, comemorado, esse dia de Exu, então nesse momento é importante, eu me sinto num lugar de fazer essa saudação a esse orixá, e que tem uma relação direta com a leitura que eu vou fazer do livro a partir das imagens que eu identifiquei. Eu vou ler um texto de uma música do Mateus Aleluia, o mesmo autor do Fogueira Doce, para a gente começar esse trabalho. Quero mais uma grande comunhão de amor, com meu povo, Banto, Jeje, Queto e Nagô, meus caboclos, preto velhos e herês. Deixa a gira girar com inquices, voduns e orixás. Agô, agô, laroyê, laroyê. Abre os caminhos, Exu. E com isso a gente abre essa gira. Opa. A gente abre esse encontro. Que lindo! E quando eu pensei nesse texto, logo em seguida eu lembrei de um texto que eu tinha lido há um tempo atrás, dentro da mitologia dos orixás, até um livro super interessante, que quem não conhece, vale a pena conhecer. Eu vou ler esse texto, eu acho que ele fala muito desse momento do livro. A minha interpretação começa a partir daí. Exu não tinha riqueza, não tinha fazenda, não tinha rio. Não tinha profissão, nem artes, nem missão. Exu vagabundeava pelo mundo sem paradeiro. Então, um dia, Exu passou a ir à casa de Oxalá. Ia à casa de Oxalá todos os dias. Na casa de Oxalá, Exu se distraía, vendo o velho fabricando os seres humanos. Muitos e muitos também vinham visitar Oxalá, mas ali ficavam pouco. 4 dias, 8 dias, e nada aprendiam. Traziam oferendas, viam o velho orixá, apreciavam sua obra e partiam. Exu ficou na casa de Oxalá 16 anos. Exu prestava muita atenção na modelagem e aprendeu como Oxalá fabricava as mãos, os pés, a boca, os olhos, o pênis dos homens. As mãos, os pés, a boca, os olhos, a vagina das mulheres. Durante 16 anos, ali ficou ajudando o velho orixá. Exu não perguntava, Exu observava, Exu prestava atenção e Exu aprendeu tudo. Um dia, Oxalá disse a Exu para ir postar-se na encruzilhada,
por onde passavam os que vinham visitar a sua casa, para ficar ali e não deixar passar quem não trouxesse uma oferenda a Oxalá. Cada vez mais havia mais humanos para Oxalá fazer. Oxalá não queria perder tempo recolhendo os presentes que todos lhe ofereciam. Oxalá nem tinha tempo para as visitas. Exu tinha aprendido tudo e agora podia ajudar Oxalá. Exu fazia bem o seu trabalho e Oxalá decidiu recompensá-lo. Assim, quem viesse à casa de Oxalá teria que pagar também alguma coisa a Exu. Quem estivesse voltando da casa de Oxalá também pagaria alguma coisa a Exu. Exu mantinha-se sempre a postos, guardando a casa de Oxalá. Armado de um ogó, poderoso porrete, afastava os indesejáveis e punia quem tentasse burlar sua vigilância. Exu trabalhava demais e fez ali a sua casa, ali na encruzilhada. Ganhou uma rendosa profissão, ganhou seu lugar, sua casa. Exu ficou poderoso e rico. Ninguém pode passar pela encruzilhada sem pagar alguma coisa para Exu. Laroie Exu. Laroie. Com esse texto, Marcelo, a gente vai entrar na tua encruzilhada, nas tuas escolhas, nesse teu momento, onde você vem e cria esse ponto, né, através da tua percepção, através do seu olhar, você cria essa tua encruzilhada, onde você faz a magia, onde você, através do teu olhar, através da sua sensibilidade, você capta o que precisa ser captado e faz a magia acontecer. Hoje, pensando, né, como você falou no começo, eu não sabia, para mim também é uma novidade, né, como você falou hoje, que eu ia trazer para essa nossa conversa. Eu pensei nessa mistura, já que a gente fala de expansão de consciência, das ferramentas todas que nós temos, né? E uma delas é a astrologia, outra delas são esses contatos, esses acessos com os orixás, com as entidades. Eu acredito que a gente está entrando nessa era de Aquário, onde é uma era de integração. Então não dá mais para a gente ficar separando as coisas em caixinhas, é só isso ou só aquilo. Agora é a integração, é o momento da gente integrar essas forças. Quando pensei no orixá Exu, na entidade Exu, nessa força de Exu, eu pensei muito e fiz o link com a astrologia. Porque o que é Exu? Exu é movimento. Exu é o que faz a gira girar. Acho que você pode colocar aquela imagem que eu sugeri como a primeira, que ela traz muito. Deixa eu só colocar aqui para compartilhar a tela, para as pessoas. Claro. Tá todo mundo vendo aí? Tá Essa vendo? primeira... Sim. Sim, Marcelo. Essa primeira imagem, ela desde quando eu vi o seu livro pela primeira vez, essa imagem me tocou bastante, assim, né? Fiquei confuso para entender o que era, o que não era. E quando eu comecei a pensar nesse trabalho de hoje, ela foi a primeira imagem que me veio à mente. Porque para mim, esse trabalho, como eu abro essa tua gira, né? Esse caminho, essa tua encruzilhada, eu penso nele, eu penso nesse portal, nos portais que você abre através da imagem, nos portais que você abre através do teu olhar. Então, para mim, essa imagem ela representa esse portal, essa abertura de caminho que esse Exu vem trazer, que vem trazer essa força e esse movimento. Né? Acho que a gente pode colocar a segunda imagem, que ela fala desse movimento, né? Que foi a imagem que eu escolho, que para mim isso é o que Exu faz, é o que faz a roda girar, que faz gerar todo esse movimento que você reverbera, né, através dessa tua sensibilidade. Então, hoje, quando penso com essa força de Exu, quando eu fiz a conexão do Santo Antônio, Exu, Marcelo Greco, né, Fogueira Doce, fiz toda essa conexão, eu pensei muito na força, que Exu é força, né? Esse orixá, ele é o orixá que nos traz força, nos coloca em ação. E quando eu levo isso para a astrologia, eu penso nos planetas. Então, o meu passeio hoje, dentro do seu livro, é olhando os planetas, é olhando a força que os planetas nos trazem.
Dentro do nosso mapa, né, já que o mapa vai ter as 12 constelações e os planetas, né, transitando entre essas constelações, são os planetas que nos dão força, né? Não adianta você, como geminiano, ter só o Sol em Gêmeos, né? Você vem aí com o Sol em Gêmeos, você tem um planeta junto lá que dá mais força, ou é um Mercúrio, ou é uma Vênus, que vai dar a potência de quem você é, a potência da tua essência, da tua alma. E através disso a gente vai dar essa viagem nos planetas, que são essas forças. E sempre aí com esse olhar dessa entidade, dessa força de Exu, que vai abrindo esses caminhos, vai abrindo os nossos portais, né? Levando em consideração que o que é esse expandir de consciência? A expansão de consciência nada mais é do que a gente ampliar o nosso campo de visão, né? É abrir portas, é acessar esses portais. Então, através dessa expansão de consciência, através desse sentir, é que a gente vai mergulhar agora nesses planetas, para ver as forças que eles trazem através das suas imagens. O teu livro, para mim, ele é um grande mapa. Hoje eu olhava para ele alguns momentos e falava, nossa, mas isso aqui é um mapa. Eu escolhendo as imagens, isso aqui é um mapa, né? Tem uma direção. E é muito curioso quando eu penso no momento, né, teu de vida, de carreira, eu percebo ele como, olhando para o livro, eu vejo ele como uma grande ferramenta tua de apropriação dessa força, de todas essas forças, de todas essas camadas, né? O teu olhar foi sendo direcionado para várias cenas, várias imagens aí, mas de alguma forma foi o Marcelo se reconhecendo nessas forças. Uhum. Então, para mim, nada mais é, além de outras leituras que o teu livro vai trazer, né? Mas nada mais é, dentro da minha visão aqui, é um reconhecimento de quem você é. E óbvio que cada um vai sentir, vai perceber e vai também vai se reconhecer nessas imagens. Uhum. E com isso a gente começa a mergulhar aqui nesse mapa do Marcelo. Eita! Uma encruzilhada que já virou um mapa. É. Maravilhoso, né? Opa, com certeza. Os geminianos gostam dessa mistura. Não dá para ficar preso só numa coisa só, né? Então, Tem que ter vários caminhos. é esse o caminho. Então, a gente vai começar agora a olhar para a força maior dentro da astrologia, que é o Sol. Então, na primeira imagem, Marcelo, você coloca aquela, no caso, na terceira imagem. Essa. Essa daí. Quando eu estava escolhendo as imagens para a gente conversar e fazer essa interpretação através dos planetas, eu olhei para essa imagem, isso é o Sol. O Sol é o que vem trazendo a nossa identidade. O Sol vem falar de quem nós somos, o nosso propósito, a nossa direção nesse caminho, que de alguma forma nós escolhemos para trilhar aqui, enquanto estivermos aqui, nessa existência. E quando eu olhei para essa imagem do Nico, eu vi esse Sol, eu vi a potência dessa força de identidade, de construção dessa identidade, né? Ele com esse olhar curioso, né? Com as mãos postas para fora, né? Não sei, e não vem ao caso se é uma cadeira, o que é, mas esse movimento das mãos é o movimento de quem está avançando, de quem tem aí a sua identidade já bem construída, né? Não estou falando do período da infância, mas quanto energia interna dele, e vem com esse sol. E curiosamente ou não, tem essa luz atrás dele. Então, para mim, essa imagem, se a gente relacionar aos planetas, a primeira relação, a hora que eu olhei essa imagem, putz, essa imagem tem que ser o sol, tem que ser essa direção, tem que ser esse novo, esse brilho, né? Essa potência de uma criança que tem uma vida pela frente e tem um caminho inteiro para trilhar. Então, o meu olhar assim foi muito direto, né? Eu tinha passado dentro de várias imagens, várias leituras do teu livro aqui, mas o que ficou para mim quanto sol, quanto potência, é essa imagem do Nico. É esse olhar olhando para o além, olhando para frente,
um olhar com uma direção, né? Então, e Sol na astrologia é isso. O Sol é o que nos dá uma direção, é a nossa diretriz, é a nossa força de direção. Então, dentro dessa imagem, assim, pode falar, Marcelo. Não, pode falar, depois eu falo. Então, dentro dessa imagem, ela traz esse frescor, né? O Sol é vitalidade, né? Eu digo que quando num mapa existe alguma tensão no Sol, é quando a gente perde a vitalidade, a gente perde a força, a gente perde aquela energia de ir além. E a imagem do Nico é tão despretensiosa nessa pose dele, ele só está indo, ele só está aí. E isso é a força desse Sol astrológico. Eu só quero fazer um parênteses, né? Caso tenham pessoas que não conheçam astrologia, não têm conhecimento, a gente está falando de um estudo de aproximadamente 6.000 anos, tá? Então, assim, essas características que estou falando do Sol, tudo já vem de um estudo de longa data, né? Não é nada que foi construído agora na era moderna, já está falando de conhecimentos profundos aí do ser, né? Então a gente começa sendo esse astro maior, né? Até lembro um dia que eu fui até o quarto com o Nico e eu vi os planetas no teto dele, né? Aham. Daí tinha um planeta super grande, eu falei, grande, eu falei para ele, nossa, Nico, que planeta será que é esse? Daí eu brinquei, deve ser Júpiter, eu falei para ele, porque Júpiter, Nico, é o maior planeta do sistema solar, dele, do jeitinho dele. Não, 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 não é Júpiter, não. O maior planeta do sistema solar é o Sol. Eu disse, pronto, me desbancou, né? Eu conhecimento aqui, ele vem e me desbanca. E óbvio, quanto massa, né? A gente, obviamente, que é o Sol. Depois, nas considerações, né, nos estudos, a gente vai falar que é Júpiter. Mas quanto massa e realmente em tamanho, E obviamente que é o energia, Sol. né? E energia, óbvio, que dá energia para todo o nosso sistema, né? É, Então, nada mais justo do que ter o Nico aqui representando esse Sol, essa potência. fantástico. Você quer falar alguma coisa? Eu ia Podemos falar ir para o alguma coisa, próximo. mas eu acho que eu perdi. Vamos seguir, porque não tenho mais o que falar, não. Então vamos para o próximo, então, Marcelo. Opa, peraí, que agora tem que... Aqui. O próximo Eu não planeta entendi nada. Quem está falando, gente? Mantenha o microfone mudo. Pode ir, Leandro. o próximo planeta para a astrologia, a Lua é um planeta. A gente sabe que na astronomia ela é o satélite da Terra, né? Mas para a astrologia, a Lua ela é considerada um planeta também. E a Lua é a nossa conexão de alma. É aquilo que a nossa alma traz, né? De lugares muito longínquos, é a nossa essência. E a Lua também fala da maternidade. Ela fala da nossa porção, seja gênero masculino ou feminino, mas a nossa porção também feminina, mas o feminino que toca nesse lugar da fertilidade, no lugar dessa maternidade. Então, essa imagem, para mim, pensando nessa lua, né, ela trazendo essa relação de mãe e filho, como tem aí, ela fala de tudo isso. A lua, ela é considerada dentro dos elementos, ela é o elemento água. Então, nessa imagem, a gente tem a potência do feminino, a potência da maternidade e essa potência dessa água, da fluidez, dos ciclos, né? Nós temos a gente acompanha, né, quase que diariamente esses ciclos lunares, né? A cheia, a minguante, a quarto crescente, todos os ciclos que a Lua tem. Então, por esses ciclos, a gente vai entendendo também as nossas mutações, os nossos processos de agora eu preciso me resguardar, agora eu posso avançar, agora eu vou ficar um pouco mais aqui no meu canto para daí sim expandir, né, que é uma lua cheia. E esse é um movimento também dessa maternidade, né? Não à toa, né, que a gente sabe que dentro das questões aí
do ser mulher, a lua tem uma grande influência no ciclo menstrual, né? Sempre se fala, né? Tá na lua cheia, tem uma probabilidade de nascer, né, filho? E a lua traz essa influência de fato para a vida prática. Então, quando eu penso nessa imagem dessa lua maternal, dessa lua água, eu lembro para essa imagem, nossa, isso é a lua. Esse é o movimento da lua. Esse é o movimento do nascer. Esse é o movimento do gerar. E essa é a conexão. Se eu falo que a lua traz um aspecto de alma, né, a alma se conecta com o espírito. Então, essa é a conexão que eu faço quando eu penso nessa maternidade, nessa conexão, nessa fertilidade, né, que precisa dessa água para nascer, precisa dessa água para daí sim transbordar. Então, para mim, assim, ficou muito claro quando eu olhei essa imagem e pensei nessa lua. Eu pensei nessa potência de transbordar através dessa maternidade, através dessa conexão. E lembrando, né, que maternidade não tem relação, nesse caso astrológico, com o gênero, né? Tem a ver com a nossa parte, com o nosso feminino e com o nosso lado maternal, que todo mundo tem, e claro que uns vão trabalhar com mais potência, outros menos, e assim vai. Então essa foi uma imagem que me tocou muito. Já quando a gente fez uma leitura lá no teu ateliê, essa imagem ela já tinha me tocado. E hoje eu entendi o que ela estava me falando, que era essa potência dessa lua, que eram essas fases, que era essa conexão que essa lua promove, né? A conexão do novo, né? Que vem através dessa maternidade. Faz sentido ou é muita viagem isso, Marcelo? Não, faz total sentido. Para mim faz total sentido. Não sei se para as outras pessoas faz sentido, mas para mim faz, né? Total sentido. E essa imagem é muito interessante, porque essa imagem tem duas imagens nesse livro que quando eu vi o resultado que eu tinha feito, eu tinha certeza que elas tinham que entrar de qualquer jeito e que eu não sabia explicar o porquê. E eram duas imagens fundamentais. Uma é a que está no meio do livro, que é a capa do livro também, e era essa imagem. Então, para mim, tem todo sentido, porque explica tudo isso, né, que eu acho que é a proposta do livro e o que eu senti quando eu... Porque não é só uma questão de quando a gente faz, né? Quando a gente percebe o que a gente faz, né? Sim, sim. Agora olhando para essa imagem, me vem muito essa de agregar, né? A força da Lua é uma força agregadora, né? Então, assim, quando a gente entra nessa imagem da maternidade, a gente está falando dessa conexão e desse agregar, e não só agregar, mas trazer esse processo do agregar junto com o aconchego, né? Então, quando eu olho para essa imagem, eu vejo uma água quente, uma água gostosa, uma água que vai me proteger, que vai me abraçar. E a Lua tem essa força no nosso mapa, é a força que nos abraça, né? Tanto que, às vezes, quando a gente traz algumas questões com a Lua, a gente sempre vai dar essa viajada nas relações maternas, né? O que você traz com a sua mãe, como você lida com esse teu feminino, né? Então, para mim, isso ficou muito forte, essa construção dessa minha leitura aí através dessa Lua. Maravilhosa essa leitura. Adorei. Vamos na próxima, então. Vamos. Essa daí é muito curioso. Qualquer coisa que eu for falar aqui hoje vai parecer assim, é porque eu bati o olho e disse, putz, é isso. Bati o olho, é isso daqui. Então, essa imagem para mim é de Mercúrio. É o comunicador, é o que traz movimento, é o que faz as trocas. Mercúrio, na mitologia, ele é o comunicador do céu. Então, é o Deus que faz a conexão entre o homem e o espírito, entre o espiritual e o material. E quando eu vejo esse jovem... interessante, Mercúrio é regente de Gêmeos. Gêmeos é o jovem do zodíaco, né? É regente de Virgem também, mas é regente de Gêmeos.
E quando eu olho essa imagem do Nico, esse movimento do braço e esse reflexo de cada um dos traços lá do azulejo, né? Para mim, essa imagem que eu tenho aí, eu vejo esse movimento, eu vejo o que Mercúrio faz, ele faz essas trocas, ele gera esse impulso. Não é um impulso de Marte que a gente vai ver daqui a pouco, mas esse movimento mesmo de troca. É como se o Nico tivesse aí, seja tomando um banho, e tivesse algo mais interessante para ele fora. Então ele sai correndo, ele trocou o banho por alguma coisa mais interessante que está lá na frente dele. Então quando eu olho para isso, eu vejo essa troca. Eu vejo essa conexão mesmo desse movimento, né? E é muito bacana a gente entender que Mercúrio, ele, por ser esse mensageiro dos deuses, aí, mensageiro dos céus, né? Ele, eu digo, o Mercúrio bem aspectado, ele adora uma fofoca, adora uma troca, né? Porque ele vai querer se comunicar, ele tem essa força de comunicar. Então é mais ou menos isso. O Nico tá lá tomando banho, ouviu alguma coisa, sai correndo, entendeu? Vai lá levar a informação. Essa foi a viagem que eu fiz através dessa imagem, né? E é interessante que eu entendo Mercúrio. Platão tem a teoria das ideias de Platão, né? E o Platão, na teoria das ideias, ele falava que tudo estava no campo das ideias e que nós trazíamos para o campo para o mundo das ilusões, né? Então tudo está aqui em cima e a gente vem para cá para a gente botar, materializar aqui. E quem faz essa conexão dentro da astrologia, que tira do campo das ideias e traz para o mundo nosso das ilusões, é Mercúrio. Mercúrio que faz essa conexão. É essa força que nós temos no nosso mapa que gera essa conexão. Então a gente tem aqui uma imagem de quem está fazendo essa conexão. Mercúrio é um planeta mental, ele lida com as questões da mente, ele pensa, ele elabora, né? É extremamente mental. Mercúrio é o que rege a nossa cabeça, mas no sentido do cérebro mesmo, né? O que vem toda essa estrutura. Então, quando eu olho para essa imagem do Nico nesse movimento, nessa troca, nesse impulso que ele tem aí, eu vejo Mercúrio. Eu vejo esse jovem que tem a novidade, que quer levar essa novidade para todo mundo conhecer, que quer ir, quer se movimentar, entendeu? Mercúrio na astrologia, por ele estar muito próximo do Sol, ele é um planeta muito rápido, né? A órbita dele é muito rápida, né? O movimento dele em torno do Sol. Então, essa troca. Hoje eu estou assim, amanhã eu estou assado, agora eu estou tomando banho, agora eu saí correndo, porque eu já não quero mais. E é aí que eu enxergo esse Mercúrio, essa força. E é interessante que, se a gente pensar numa projeção pai e filho, eu vejo muito isso em você, esse movimento, né? Então, por isso que eu falo, é o mapa do Marcelo, isso daqui. Uhum, Porque eu vejo esse movimento teu aí, através disso. uhum. E você sabe que no livro tem uma coisa interessante, né? Porque no livro essa imagem ela vem antes de uma imagem da Helena tirando a camisa. Ela está deitada na cama e está tirando uma camisa, uma camiseta, alguma coisa assim. Então, a relação que tem para mim, né, na passagem da página, é ele que está tirando essa roupa dela, porque ele que está fazendo esse gesto. Quando você olha no livro, quem tem o livro aí depois veja, ele está com esse braço projetado para fora e imediatamente tem na foto seguinte tem a Helena sem roupa, né? Porque está com a cabeça, com a camiseta saindo pela cabeça, assim, mas a gente não vê o rosto da Helena. Porque para mim o que eu estou querendo dizer é que isso para mim está totalmente de acordo com o que você está falando, entendeu? A tua leitura é exatamente essa mesmo. Foi isso que eu pensei quando eu estava fazendo essa edição. É a passagem, né? Mercúrio ele nos proporciona essa passagem, que é essa troca, né? Que é esse movimento. E daí, claro, que daí vem os memes da internet falando de geminiano que muda de ideia o tempo todo, né? Que vem tudo, não fica no mesmo. Claro, ele experimentou, vamos para a próxima. E essa força de Mercúrio. Ele quer experimentar, ele quer trocar, ele quer mudar. Então, isso é a força. E é isso que eu enxergo aí. Eu abri o livro, vendo essa imagem da Helena, realmente, até dentro dessa leitura que você trouxe, é um sentido muito claro, assim, que você está Ah, trazendo. total. Impressionante.
Vamos para o próximo, então. Essa é a Vênus. A Vênus é um planeta que fala sobre a estética. É um planeta que também fala sobre o feminino. É um planeta que vai falar, obviamente, fala sobre estética, vai falar sobre beleza, vai falar também sobre as nossas relações com a riqueza, né, com o dinheiro. E Vênus, de uma forma sutil, ela nos dá estrutura. Então, quando eu olhei essa foto e vejo a estrutura do corpo, a estrutura aí desse feminino, né? Os ossos aí aparecendo em evidência, eu pensei muito nesse olhar, né? Dessa Vênus, desse planeta harmonioso. É um planeta que nos traz harmonia. Tanto que eu brinco, quando eu vejo coisa feia por aí, eu sempre penso, nossa, a pessoa deve ter uma Vênus muito problemática no mapa, porque não é possível, entendeu? Quando a pessoa está fazendo alguma coisa muito torta, não é possível, tem problema na Vênus, porque a Vênus traz harmonia, a Vênus vem para poder, é como se fosse como fosse, não, é uma ferramenta de lapidar, mas é um lapidar com delicadeza. Então tem força, mas essa força ela se manifesta através da delicadeza. Então, quando eu vejo essa imagem, quando eu olhei para essa imagem, eu vi essa Vênus. Sem falar das imagens clássicas, né? A gente pensar na Vênus de Milos, né? Que tem essa estrutura do corpo, do pano. Óbvio que a relação acontece aí também, né? A gente pensar a própria imagem de Afrodite, que está no Louvre, que tem as asas também, o corpo longilíneo, toda a estrutura está aí, né? Então, essa analogia, óbvio que ela passa por aí também. Mas quando eu enxergo isso, eu vejo essa estrutura do feminino, mas um feminino que já vem aí harmonioso, pronto para poder fazer essas entregas, né, através dessa harmonia. É como, Marcelo, se... Não que não tem mais o que lapidar, porque a gente sabe que sempre vai ter um pouco mais, né? Lapidar um pouco mais. Mas quando eu enxergo essa Vênus nesse teu mapa, nessa tua fogueira aqui, eu enxergo a Vênus de alguém que já tá lapidado, já tá num processo aí de harmonia com as suas entregas. Então, ela não fica só, né, no arquétipo da Vênus, no arquétipo da beleza. Mas é melhor, é mais interessante quando a gente dá um passo mais amplo, leva esse olhar para outro lugar e pensa nessa harmonia, né? Naqueles pontos onde as arestas já foram todas aparadas e a estrutura já tá bem lapidada. Então, a Vênus traz essa força, né? Vênus traz essa força de a gente estar em harmonia. Então, óbvio, quando a gente tem, aí, ou melhor, todos nós temos a Vênus no mapa, mas aonde nós temos a Vênus é o lugar onde a gente vai buscar mais harmonia, onde a gente precisa se lapidar mais nesse olhar, né? Eu costumo brincar, aquela brincadeira que é totalmente verdade, que o mundo precisa de coisas bonitas. A gente precisa de coisas bonitas, a gente precisa do belo. O belo é ferramenta de expansão de consciência. Uhum. Para mim, a beleza, a estética, o belo, ele é ferramenta de O expansão sublime, de né? consciência. O Nos sublime. leva para outros lugares, né? Eu digo assim, quando a gente entra olhando aqui teu livro, ou vendo uma exposição de arte, olhando uma obra de arte, a gente está entrando em contato com aquele momento da inspiração do outro. Então é o momento do sublime. A inspiração é sublime, Uhum. né? Não quer dizer que não tem trabalho em cima disso. Não vai ter angústias, não vai ter as dores, o campo de dor envolvido nisso. Mas a gente acessa o sublime. E a Vênus traz isso, o acesso ao sublime. E essa imagem, para mim, é isso. Essa imagem, para mim, ela traz esse acesso ao sublime. É o teu ponto do acesso ao sublime. E, eu acho que essa coisa que você falou né, que vem do sofrimento, que não é que tem esforço, não tem sofrimento, mas o sublime está exatamente nisso também, né? E a gente transformar qualquer experiência nossa em algo
que seja inspirador e que toque o outro, né? O sublime é isso, né? Quando a gente percebe que estamos todos conectados, tudo é conectado, né? Então, cada um faça a sua parte através do sublime, que o mundo vai vibrar e vai acessar esse sublime, né? Através dessas conexões, dessas nossas entregas. Mas essa imagem, ela me traz muito essa força dessa Vênus, a força dessa potência do feminino. E não só potência, né? Olhando essa potência quanto uma estrutura. A estrutura organizada, porque Vênus organiza, né? Vênus vem dando essa força de organizar, harmonizar, para seguir em frente, para seguir esse caminho. Vamos para o próximo. Ó, meu Exuzinho. O Exuzinho, esse daí é Marte. Para mim, o Nico para mim é movimento, né? Quando eu penso no Nico, eu penso em movimento, né? Nunca tá parado, tá sempre em movimento. E quando eu olho para essa imagem, e tem uma sequência dessa imagem também no livro, na página, na próxima página, eu olhei para isso, nossa, isso tudo é Marte. Marte é impulsividade, Marte é ação, Marte não fica parado. Marte, o planeta Marte, ele nos traz a energia do fazer, a energia do movimento, né? Tanto que a gente faz a relação de artes marciais, na etimologia da palavra, dessa palavra, vem lá de Marte, porque é do guerreiro, desse guerreiro Marte, desse movimento, dessa ação, entendeu? Então, quando eu olho para essa imagem, né, ele com os braços abertos, as pernas abertas, e claramente ele está em movimento, né? Isso para mim é totalmente Marte, é a ação, é esse movimento, é essa impulsividade. Marte, muitas vezes, no nosso mapa, dependendo do aspecto que ele tem no mapa, a gente faz e depois a gente pensa. É a impulsividade simplesmente de se jogar, do fazer por fazer. Deixa eu me jogar, deixa eu fazer. Então, Marte traz essa força, né, dessa impulsividade. Para mim, o Nico nessa foto é isso. É essa impulsividade. Eu não sei o que está na minha frente, só estou indo, eu estou fazendo. Entendeu? Depois eu penso qual vai ser o resultado disso, mas agora é fazer. Né? E eu acho maravilhoso quando eu penso nessa imagem, ele está sem camiseta, né? Ele está assim, não tenho tempo, eu tenho calor, né? Marte é fogo. Então, quando eu olho para isso, eu vejo esse fogo dele, desse movimento. Né? E é lindo quando a gente vê essa abertura que ficou entre a sombra e a perna dele, e para mim isso também é um portal de movimento, entendeu? É um lugar aí do tipo, ok, eu tenho isso aqui, tem esse buraco, essa fenda aqui embaixo de mim, eu preciso me movimentar. Então eu enxergo muito, né, essa imagem aí quanto esse Marte, esse moleque aí atrevido que simplesmente se joga, né, que às vezes eu brinco que Marte é um moleque atrevido. Ele faz e depois ele vai pensar o que ele fez. Quase no campo da inconsequência, entendeu? O que traz, obviamente, através dessa figura, a infância, que vem através da inocência. Daí não é inconsequência, é inocência. Né? Através da inocência. É essa criança brincando, essa criança pulando, gerando movimento. É interessante como você, na verdade, essas três imagens que aparecem do Nico, né? A primeira repete para mim como é que é? A primeira é o quê mesmo? É o Sol. É o Sol. Isso. É. Era Sol, depois a outra dele é Mercúrio, não é isso? Foi Mercúrio e agora Marte. Agora Marte. E elas estão na sequência do livro. Olha. Elas estão na sequência do livro. Nas imagens. Depois isso não vai acontecer com as outras imagens que você vai mostrar. Mas essas três do Nico, elas estão na sequência do livro. Aquela primeira
É a primeira imagem, não é a primeira imagem do livro que tem o Nico, mas é a imagem em que vai as 4 vezes que ele aparece, porque também tem aquela que é a foto da Helena na banheira com ele. Elas estão na sequência que o livro aparece. É curioso, né? Porque quando eu comecei a fazer, eu comecei por Plutão. Eu comecei lá atrás e eu não segui essa ordem de Você não abrir o seguiu a livro e ordem do vou livro. selecionar. É. Eu comecei lá por trás, do meu jeito, né? Mexo aqui, mexo lá, e quando eu vi, tava com os planetas todos aqui. É Aham. curioso isso, interessante. E todos são planetas que estão próximos ao Sol, são os planetas mais próximos ao Sol, né? Se a gente pensar nessa sequência de o Sol, daí vem Mercúrio, Vênus e depois vem Marte. Então, são os agrupados aí. Eles Aquela. estão sempre no mapa astrológico, eles vão estar sempre perto do Sol, nas casas perto do Sol. Dê conta desse Sol dentro de casa, desse movimento, né? Ah, Você lembra? pois é. Vamos para a próxima. Chegamos em Júpiter. Júpiter, contrariando o Nico, a teoria do Nico, para a astrologia, ele é o maior planeta do sistema solar, né? Ele tem, em tamanho, né? Ele é o maior planeta do sistema solar. E Júpiter é expansão. Júpiter é crescimento. Tem um dado interessante que alguns anos atrás foi enviada uma sonda espacial para tentar chegar mais próximo a Plutão, né? O planeta mais distante e tal. Quando essa sonda passou pelo campo gravitacional de Júpiter, a missão espacial foi acelerada em quase 3 anos. E isso não estava calculado. Então, foi algo que estava fora da área de cálculo aí dessa missão espacial. Porque o campo gravitacional de Júpiter, ele é expansivo. Ele acelera. Eu fazia aula de astronomia, daí o professor explicando sobre Júpiter, e ele é cético, né, com relação à astrologia. E falou, terminou a aula, eu falei para ele, putz, curioso, né? Você falou tudo aquilo que eu falo de Júpiter na astrologia. Tudo aquilo que eu trabalho de Júpiter na astrologia, porque expandiu, que acelerou, né? Tudo isso é Júpiter. Então, Júpiter é essa potência de energia. Júpiter é expansão. Quando a gente pensa em Júpiter, Júpiter é regente de Sagitário, né? Sagitário, ele é um signo que popularmente conhecido como o signo que gosta de viajar, a pessoa que gosta de viajar, né? Quando na realidade, no nível de consciência mais lapidado, a gente está falando que a maior viagem que alguém que escolheu vir para cá, sagitariano, vai fazer é de consciência. Então, Júpiter é o regente dessa expansão de consciência. Então, quando eu olho para essa imagem, eu só consigo ver expansão. Eu não faço ideia, talvez a gente já tenha conversado sobre isso, mas eu não faço ideia que imagem é essa na matéria. O que você fotografou através, o que você registrou, né, nessa imagem. Mas para mim, eu só vejo expansão. Eu vejo essa explosão onde vem essa energia e cresce, expande, entendeu? Tanto que para a astrologia clássica, né, falando, né, lá de trás, século XV, XVI, principalmente, Júpiter era considerado o planeta da sorte. Então, dependendo da casa astrológica que Júpiter estava, era o lugar que era a área da vida que a pessoa ia ter mais sorte. Até hoje eu faço essa analogia, né, muitas vezes. Só que para mim Júpiter ela é expansão. E para mim é muito claro, se você expande a tua consciência, se você abre espaços internos para poder enxergar mais, óbvio que você recebe mais também, óbvio que você vai acessar mais. Então aí eu consigo fazer essa analogia dessa sorte, entendeu? Então quando eu olho para essa imagem, não sabendo o que ela é de fato, né? Mas para mim eu vejo esse Júpiter, essa expansão, essa explosão
né? Que vem quando Júpiter forma algum aspecto do nosso mapa, é aquele momento que surgem oportunidades, elas brotam, elas vão acontecendo, vai caindo no teu colo essas oportunidades. E quando eu olho para isso, eu só vejo isso, vejo essa explosão, esse manancial aí todo de oportunidades. E eu sempre falo assim, não fique, e às vezes nos trabalhos, né, com os meus clientes eu falo, não fique preocupado com o que virá, porque daí você vai entrar num campo de ansiedade, entre outras questões aí. Só deixa vir. E quando eu olho essa imagem sem uma definição clara do que é o objeto, do que é essa imagem construída, né? Para mim, na minha visão, eu vejo Júpiter justamente por isso. Porque simplesmente é. Ele vem trazendo essa explosão, ele vem trazendo essa expansão e acontece. Então eu enxergo nessa imagem esse movimento de Júpiter, que vem trazendo essa expansão. E aqui que fique bem um registro para você, que para mim eu enxergo isso como um teu momento também. Uhum. É um teu momento de expansão. É um movimento também de abraçar as oportunidades aí que estão surgindo aí para ti. Nossa. É. Não tem muito o que Faz falar. sentido, Marcelo? Não. Faz sentido, Marcelo? Você sabe que faz sentido, né? É impressionante. Esse livro para mim, ele realmente está sendo uma experiência tão maluca fazer todas essas leituras, porque eu tenho visto tanta coisa nesse trabalho que expandiu a consciência do que esse trabalho significa na minha vida e do que ele fala de mim nesse trabalho. O que esse trabalho fala de mim, né? Sim, sim. É literalmente autobiográfico, né? É totalmente autobiográfico, né? É. Totalmente. E é maravilhoso ter esses olhares, né? Que tudo está aí dentro de ti. Quando você nos convida para vir falar sobre o livro, né? Eu acredito que eu estou sendo aqui uma ferramenta, um espelho para você se ver, né? Você Uhum, está se vendo. Está se uhum. vendo através dessas nossas leituras aqui, que já tiveram outras também. Mas é bem isso mesmo. Vamos para o próximo. Aqui a gente vai falar de Saturno, o temido Saturno. E que aqui eu já, né, já que temos esse espaço, eu quero fazer uma grande correção. Não precisa ter medo de Saturno, né? As pessoas têm medo de Saturno. Ah, o retorno de Saturno. Saturno está chegando, todo um trânsito de Saturno. Saturno é responsabilidade. Saturno é força de sustentação. Então, quando eu vejo esse tronco aí, eu vejo uma construção. Saturno é construção, é passo a passo. A árvore não chegou nesse ponto, né? O tronco não chegou nesse ponto do dia para a noite. Foi construído, foi processo, né? Foi um movimento aí de processo, passo a passo. Então, quando eu enxergo essa foto, quando eu olhei para essa foto, não teve nenhuma outra foto que eu pensei em Saturno, não ser essa. Algumas outras fotos até pensava, e essa daqui, e aquela lá, mas Saturno para mim era isso. Porque Saturno, quando a gente tem um aspecto potente de Saturno, é onde a gente vai colher os nossos frutos, é a maturidade. Para mim, essa árvore, com esse tronco aí, com essas ranhuras, né, com essa estrutura que ele traz, é a maturidade dessa árvore. Saturno, na astrologia, ele é chamado do velho, porque ele também é o senhor do tempo. É Cronos, né? Então ele é o velho, mas o velho quanto maturidade, quanto crescimento, quanto força. Tanto que eu digo assim, para você trabalhar bem Saturno, você tem que trabalhar bem as suas raízes. Aonde estão as tuas raízes? Você não vai construir nada se as suas raízes não estiverem bem firmes. Tudo que você construir vai desmoronar. Então, Uhum. aqui mesmo uma árvore que aparentemente está caída, eu enxergo ela com vida. Entendeu? Eu enxergo ela num novo momento. O Saturno ele abre portais para nós, na nossa vida, para a gente acessar esses novos momentos, mas momentos de maturidade, momentos de consciência, de saber onde você está pisando.
Saturno, ao contrário de Marte, não dá nenhum passo sem planejar, sem organizar, sem elaborar. Então, quando eu olho para essa árvore, eu penso nela com essa força aí, essa delicadeza da semente que foi crescendo, foi germinando, foi tomando corpo e chega nesse ponto, essa maturidade, né? E quando eu entendo essa foto no teu livro, quando eu entendo essa imagem, né? Ou melhor, quando eu interpreto essa imagem, eu interpreto uma árvore que tem raízes profundas, que tem raízes muito profundas. Para o tamanho que ela tem, né? Nessa imagem, é uma árvore que tem raízes, provavelmente raízes muito profundas. Se não for muito profundas, mas muito sólidas, né? Muito estruturadas. E é isso que Saturno fala. Saturno fala de estrutura. Saturno fala dessa profundidade com estrutura. Por isso que vem nesse inconsciente coletivo as pessoas falando mal do Saturno. Eu sempre falo, se a pessoa começa a falar mal de Saturno, é que a pessoa não está dando conta de criar suas estruturas. Ela tem medo de criar estrutura, criar raízes. Então, óbvio, vai falar mal de Saturno, porque Saturno vem trazendo aquela energia de cobrança, né? Crie suas raízes, plante, regue, que você vai colher. Eu brinco que na astrologia Saturno ele aparece muito como o pai que vem cobrando a gente, aquele pai quase castrador, que ele bota uma pressão na vida da gente, né? O que você está fazendo da sua vida? Quando ele vem o primeiro retorno de Saturno, né? O que você fez nos últimos 30 anos? O que você vai fazer nos seus próximos 30? Porque quando eu voltar aqui, eu quero a tarefa de casa feita. Então, essa energia de Saturno, quando eu olho para essa imagem, eu enxergo isso. Eu enxergo alguém que fez a tarefa de casa, quanto árvore, quanto potência, quanto imagem. E você registra isso em camadas, né? Eu enxergo essas camadas que Saturno vem proporcionar. Saturno não é raso. Nada de Saturno é raso. Então, quando eu olho essa tua imagem, essa tua foto, e eu vou enxergando essas camadas, vendo o que está lá atrás, vejo esses planos que você trabalhou nessa imagem, eu enxergo essa potência, essa força aí, essa energia saturnina aí vibrando nessa imagem. Essas camadas que são construídas, essa construção que você faz. E ela é o tempo, é o tempo que a gente precisa. E é aí que vem, né? Eu digo que Saturno, um bom trabalho para olhar para Saturno é entender os nossos limites e o nosso respeito com o tempo. A gente vive num momento de aceleração tão grande, né? No planeta Terra, essa era de Aquário, tudo acelerado. E Saturno vem falando o seguinte: olha, peraí, tá acelerado, mas é um passo de cada vez. Não é para dar salto aqui, é para ser passo. E daí, quando eu olho para essa árvore, é isso. Ela nasceu, sementinha, foi germinando, crescendo e foi criando esses planos, né? E você criou esse plano nessa imagem. Essa imagem tem uma coisa aqui também. Eu tenho mania de fotografar árvore, né? Mas essa imagem ela tem uma coisa que para mim essa árvore ela é um caminho. Sempre quando eu fotografei, quando eu vi essa imagem, para mim ela era um caminho, né? Você pode andar em cima dela para atravessar e ir para o outro lado, para aquela mata que está lá do outro lado, né? Ela tem um caminho aqui. E essa tua analogia é fantástica, né? Porque Saturno precisa desse passo a passo, né? Você não consegue pular da ponta aqui, lá não consegue pular, até porque é sinuoso, né? Não é plano, então é passo a passo, é caminho mesmo. É isso mesmo. Mas é um caminho estruturado, sabendo o passo que vai dar. Alguém que vai caminhar em cima de um tronco de uma árvore tem que ter uma pisada precisa, Uhum. né? E é isso que Saturno pede, essa precisão nessa pisada. Uhum. Viva esse teu Saturno. Vamos lá. Vamos para a próxima. Bem essa virada que eu tô, né? Que você está, exato. Então, os primeiros planetas, né, se a gente considerar Vênus,
até Saturno são os planetas clássicos, né? São os planetas pessoais, são os planetas que, antes dos telescópios, eles eram vistos, inclusive, a olhos nus. Até hoje a gente vê. Esses dias uma amiga mandou uma foto, que planeta é esse? Eu olhei, é Saturno, estava perto da Lua. Eles estavam numa conjunção. Então, até hoje, a gente enxerga esses planetas. E agora a gente entra nos planetas que foram descobertas mais recentes. Mas o curioso é que dentro da astrologia já se falavam dessas forças, só não reconheciam eles quanto corpos celestes, né? Quais eram esses corpos celestes? Mas essas forças já existiam. E essa imagem eu escolhi para falar de Netuno. Na realidade, o teu trabalho, acho que desde a primeira vez que eu conheci o teu trabalho, desde da imagem que eu tenho aqui do teu trabalho, eu sempre falei isso para ti. O teu trabalho eu vejo muito netuniano, né? É uma energia de Netuno, é o que eu enxergo. O que faz total sentido também, porque é a energia do Marcelo. Marcelo é esse homem de profundidade. Você vê o que está além. Isso é Netuno. Netuno é um planeta que ele fala da espiritualidade e ele conversa com o nosso inconsciente. É importante quando a gente usa essa terminologia de expansão de consciência, a gente entender também, nesse movimento de era de aquário, que não dá mais para pensar no inconsciente e separar o inconsciente e espiritualidade. É uma coisa só. É um acesso só. Óbvio que uma mente racional vai querer, né, botar tudo em caixinha, bonitinho, né? Só que é uma coisa só. E Netuno fala disso. Netuno fala daquelas camadas, daquelas névoas, né? Daquelas névoas que a gente precisa atravessar. Então, quando eu olho para essa imagem, eu não sei o que está lá atrás. Eu só sei que existe uma camada aí para ser atravessada. E, curiosamente, a gente tem uma imagem aí quanto referência gráfica de algum objeto, alguma mancha aí, que forma, para mim, lembrou muito uma cruz. Uhum. Né? O que dentro do nosso inconsciente coletivo, a gente faz uma analogia direta da cruz com a espiritualidade. Porque a gente está vindo de uma era de peixes, onde a maior referência que nós tivemos na era de peixes, principalmente no Ocidente, foi o cristianismo, né? Através da Igreja Católica, dessas outras religiões que vieram através dela. Então, quando eu olho isso, eu pensei, putz, é totalmente esse Netuno. Eu precisar atravessar essas camadas para acessar essa minha porção, não porção espiritual, acessar o eu espiritual, que na realidade é o que somos, né? Nós somos seres espirituais, estamos na Terra hoje, mas a nossa essência é essa essência espiritual. Então, para mim, essa imagem, ela fala muito desse caminho, desse desvelar, tirar essas névoas para eu poder encontrar o que eu preciso encontrar. O que Netuno no mapa vai nos trazer medo, pode falar de insegurança, pode falar também da loucura. Já que eu não sei o que está do outro lado, eu vou ficar criando mentalmente as minhas viagens, as minhas aspirações. Então, Netuno, ele fala dessa loucura, desse campo da loucura. Ele fala do campo da espiritualidade. Recentemente eu ouvi, eu tenho medo de acessar o campo da espiritualidade, tenho medo de ficar louca. Eu ouvi de uma cliente minha falando esses dias. Eu falei, é só atravessar, entendeu? Tá tudo ligado, só atravessa porque não tem problema nisso. Precisa só atravessar. É simples, dá espaço. Eu costumo dizer que Netuno ele vem colocando dúvidas na nossa vida. Dependendo do aspecto que a gente tem no nosso mapa, ele traz essa característica de dúvida. E eu sempre penso em Netuno como dirigindo um carro numa serra e de repente você está lá naquela serra, vem uma cerração, vem uma neblina. Então você tem que parar, você tem que parar não, diminuir a velocidade, acender os faróis corretos, né? Ter mais atenção, porque a neblina está lá, você não enxerga muito além. Mas de repente, do nada,
aquela neblina se dissipa. Então, quando a gente tem no mapa aí algum aspecto com Netuno, eu digo assim, vem a dúvida, acolha a dúvida, da mesma forma que acolheu, deixa ela embora, deixa ela passar. E quando eu olho para essa imagem, eu vejo uma força, a minha vontade, até porque você me conhece bem, sabe que eu gosto de mergulhar nesses lugares, né? Então, eu estou aqui falando sobre isso, né? A minha vontade é mergulhar nessa imagem, para enxergar o que está lá do outro lado. Eu não sei se isso eu não sei se isso é pele, eu não sei se isso é árvores lá atrás, eu não sei se isso é um vidro embaçado. Então eu tenho a curiosidade de ver o que está do outro lado. E Uhum. essa tua imagem me proporciona isso. Me Uhum. proporciona esse desejo de atravessar esse portal de Netuno e ver o que está do outro lado, Uhum. sem medo, né? Até porque a gente acabou de visitar Saturno, Saturno da segurança. Então, deixa eu me jogar aqui para poder ver o que está do outro lado sem medo. Porque a gente não vai encontrar nada daquilo que está dentro da gente. A gente só vai encontrar o que está dentro da gente. E esse talvez seja o maior medo de se ver, né? Quando as pessoas falam, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Mas está com medo do quê? De se ver? Entendeu? Se joga, né? Chegou até aqui, se joga. Vai lá, mergulha. Então, para mim, essa é uma imagem que representa muito, muito, muito esse Netuno, que são essas camadas que precisam ser atravessadas para acessar esses outros portais. E daí a história só começa. Eu digo, um grande trabalho nosso é atravessar os portais de Netuno. Atravessou os portais de Netuno, começam novas histórias. E eu enxergo muita força. Essa, de todas as imagens, essa é uma das imagens que eu enxergo muita força. E eu vejo uma identificação muito grande contigo, por te conhecer, né? Não vou dar spoiler do teu mapa, né? Mas por conhecer o teu mapa, conhecer a tua estrutura aí, eu vejo muito você nessa imagem. Uhum. Porque eu vejo tenho mais camadas para ir, eu tenho mais um lugar para chegar, eu tenho mais um olhar para ver. E Netuno é regente do signo de Peixes, né? E o signo de Peixes é o signo que faz esses acessos dentro do espiritual, dentro da criatividade, porque Netuno também fala de criatividade. Netuno é o planeta que fala da criatividade, porque ele fala da fantasia. Como eu não sei o que está lá atrás, eu fantasio. Como eu não sei o que está aí atrás daquelas camadas, vou criando dentro de mim, como eu falei para você, não sei se é uma pele, se é uma célula, se é um vidro embaçado, se é uma floresta lá no fundo com árvores. Então, o Netuno ele faz essa conexão toda nossa com as nossas fantasias também. E automaticamente, trazendo isso, quando eu penso nele sendo regente de peixes, a gente traz para o campo da criatividade. Uhum. Então, é através do Netuno que você brinca com a tua criatividade, com esses teus acessos. Faz sentido, Marcelo? Faz total. Estou pensando aqui. Acho que depois eu vou precisar ouvir tudo isso de novo para poder elaborar tudo, mas é isso mesmo. Por isso que você fala tanto, né, que o meu trabalho é netuniano, né? É, Você vê isso em é muitas imagens, né? muitas imagens, muitas. Essa névoa que vem, mas para mim, e olhando para essa imagem, né, e para você, já que essa imagem é o teu olhar, ela não vem com medo, né? É muito curioso que sempre, para mim, me dá o desejo de transpor esse caminho, me dá o desejo de mergulhar um pouco mais fundo, né? Se a gente pensar em Netuno quanto esse regente das águas aí também, é esse mergulho, né? Dá para mergulhar mais um pouco, dá para respirar e ir um pouco mais profundo. E eu acho que ele é uma grande força em todo o teu trabalho, assim, vem com muita potência essa relação de Netuno.
E agora revele o que é essa foto, Marcelo? Ah, não. Vamos ficar na curiosidade, não vamos contar. Tá Não, bom. se quiser, eu conto. Eu conto, não tem problema nenhum. Não, podemos ficar na fantasia, cada um entenda ela como Não, quiser. mas tem um dado interessante, vou te contar, que eu acho que é interessante isso. Isso é um vidro embaçado, lá do lado de lá tem umas árvores, né? E esse desenho que você falou, e essas bolinhas que tem aí, foi o Nico que fez. Hum. Ele foi pondo o dedinho dele. Ele era pequenininho, ele tinha acho que 9 meses, se eu não me engano. Aí eu peguei ele no colo e ele foi pondo os dedinhos, o dedinho dele assim. Eu fiquei desenhando, eu que desenhei uma parte aqui. Eu nem lembro por que tem essa cruz, isso eu não lembro, mas essas bolinhas todas são os dedinhos dele que ele foi colocando no vidro. Curioso, né? Porque você fala que o Nico que fez e tem a relação dele quanto a essa força de movimento, né? As imagens que eu relacionei aos Uhum. planetas que trazem movimento aí, é ele tirando a névoa aí, é ele desvelando, né? Desvelando e revelando aí as novas camadas aí para você. E ele estava bem na brincadeira mesmo de descobrir. Acho que ele tinha 9 meses, estava no meu quarto, estava querendo descobrir o que que era. E ele colocou e ele começou a ver que o dedinho dele ficava marcado, ele foi, foi fazendo vários, né? É interessante. Agora olhando para essa imagem, eu olho para aquilo que no primeiro momento me veio como uma figura através de Netuno, da espiritualidade, essa referência da cruz e tal. Mas agora eu mudo essa visão e eu enxergo um moinho de vento aí, tipo aqueles moinhos de ventos holandeses. Hum. Essa foto foi feita na Holanda. Ah, é? É. Eu vejo um moinho de vento aí. E é maravilhoso. A gente pensar no movimento desse moinho, óbvio que ele tem uma outra função na vida prática, que a gente está, né, brincando com essa fantasia, já que a gente tem Netuno aqui para falar dele, né? Mas eu vejo esse movimento do moinho também para dissipar esse vento. Se pensar no ventilador, alguma coisa assim, nessas hélices aí que vão limpando isso daí. Então, se for falar no teu mapa, né, já que aqui não deixa de ser uma leitura do teu mapa, essas névoas aí estão. Deixa aí. Hum. Deixa aí. Nossa, essa leitura do Moinho de Vento foi interessante. Eu realmente não lembrava o que que é isso, não sei se a Helena lembra quando aconteceu isso, mas a gente estava lá, a gente foi para Amsterdã quando ele tinha 9 meses, porque Amsterdã tem um papel muito importante na minha união com a Helena. E nós temos um amigo lá que é muito importante na nossa história também. Tá? E aí a gente, quando o Nico estava com 9 meses, eu falei assim, não, vamos para lá para celebrar esse momento de vida nosso. E a gente foi passar uns dias lá. E aí aconteceu essa cena aí que você está vendo. Agora a gente conversando, eu vi esse moinho de vento aí. E é interessante que como ele está solto, né, ele não está preso em nenhuma estrutura, ele é como se tivesse uma base aí, né? Ele faz mais relação ainda com Netuno, porque nada de Netuno é fixo. Tudo é esse movimento. Fantástico. Vamos para a próxima. Então, para essa imagem, embora tenha aí essa névoa aí, eu relacionei essa imagem a Urano. E eu pensei muito sobre esse Urano, tanto que eu separei 3 imagens pensando em Urano, mas essa aí bateu mais, assim, da Helena nesse vidro, né? O que é Urano? Urano é um planeta que vem trazendo mudanças. Ele também traz movimento. Mas eu brinco que Urano é aquele movimento, a mudança anunciada. E se ela é anunciada, você consegue se preparar. Então, eu sempre falo que as mudanças de Urano são mudanças que a gente vai acompanhando. E a mudança de Plutão vem com processo de profundidade e ruptura mesmo. Urano traz rupturas, vem trazendo cortes, mas é mais dentro do campo da libertação, da reconstrução. E quando eu olhei para essa imagem da Helena,
eu vejo tranquilidade nela. Eu vejo, mas muita tranquilidade. É assim, eu estou vivendo o processo da mudança, mas eu já estou tranquila com isso. E isso é mais ou menos a energia de Urano. A gente não precisa se afastar que o Urano tá causando no Eita, mapa, tem Urano. É através dessa tranquilidade, é através dessa serenidade que essa imagem me traz. E quando eu vejo essa mão, né, do Nico, né, né, no reflexo aí no reflexo no embaçamento aí do vidro, né, eu vejo essa coisa calma, tá mudando, mas tá tudo certo. Então essa ruptura é um planeta que vem trazendo essas rupturas na nossa vida, só que são rupturas que a gente vai quase que acompanhando. A gente sabe quando vai acontecer. Internamente a gente tem aí dentro do nosso inconsciente o momento, a gente já sabe exatamente o que está acontecendo. O que acontece assim, quando a gente não dá conta disso, vem Urano e pau, rompe, corta, entendeu? Mas se a gente está ligado, se a gente está se trabalhando, se a gente está se vendo, né? O se trabalhar está dentro desse campo do se ver. Se a gente está se vendo, a gente percebe essa mudança. A gente sente o que está vindo aí. Então, quando eu olhei para essa imagem, quando eu estava pensando em Urano, essa foi a primeira imagem que eu escolhi para esse trabalho. Foi a primeira imagem que eu escolhi foi essa daqui, para os planetas. Porque eu olhei para ela assim, isso é Urano. A pessoa que sabe da mudança, sabe o que está acontecendo e já não precisa mais se afobar porque ela já está se preparando para isso. Ela está nesse processo. E quando eu olho para isso, é isso. Daqui a pouco esse vidro pode quebrar, mas ela já sabe que esse vidro vai quebrar. Entendeu? Ela sabe que essas estruturas estão aí e vão ser destruídas para ela reconstruir. Eu digo que quando Urano vem no nosso mapa, né, quando eu digo vem é porque a gente tem os trânsitos, né, que vão acontecendo constantemente. Quando Urano se apresenta no nosso mapa, é o nosso momento de reconstruir, mas não mais deixando que as coisas aconteçam. Aí a gente exerce nossa potência do querer. O que eu quero construir? E quando eu olho essa imagem da Helena, eu vejo a Helena com essa tranquilidade, tipo, ok, eu estou acessando, eu estou renascendo, eu estou me reconstruindo. Então vem essa potência de Urano, mas já num lugar mais sereno, que ela sabe da mudança. Já não é a mudança que vai pegar desprevenido. Já não é mais a mudança que de repente a gente está aqui conversando, cai o prédio, cai um avião no prédio, acabou, entendeu? É aquela mudança, ok, estou sentindo os movimentos, estou percebendo, estou trabalhando para isso, fazendo a minha lição de casa, né? E daí vem essa estrutura aí. E eu achei maravilhosa essa mãozinha do Nico aí tipo, é isso, calma, entendeu? Tenha calma, vai. Esse é o Urano do Marcelo, da Helena E do Nico. e do Nico. São as mudanças que trazem. E eu gosto muito dessa foto, Marcelo, que hoje, quando eu olhei para ela hoje de manhã de novo, é interessante, né? A imagem, a gente vai olhando, a gente sempre vai expansão de consciência. Olha uma vez, vê de novo, você vê diferente. Vê de novo, vê diferente, né? Hoje de manhã, quando eu peguei o livro de manhã cedo, para dar mais uma olhada nas minhas escolhas, das imagens, o que me chamou a atenção, o que foi? O brinco da Helena. Um ponto de luz na orelha. Uhum. Tipo, eu escuto os sinais. Então, para mim, esse ponto de luz aí na orelha da Helena é o canal aí que fala para esse Urano, para essas mudanças, tipo, eu já estou ouvindo, eu já estou sentindo. Então, foi bem curioso. Hoje, quando eu olhei para ela, disse, putz, mas pois é, ela tem um brinco. E foi só o que eu via, conseguia ver hoje de manhã, era esse brinco da Helena. E para mim fez mais sentido ainda, né? Quando a gente pensa nessa simbologia que a imagem representa, nos signos que a imagem traz. E através desses signos, esse brinco se fez presente através desse ouvir. Agora eu estou ouvindo.
Como diz a música, né? Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Então, é isso daí. Vamos para o último planeta. Isso para mim é Plutão. Plutão é o planeta que traz mudança, traz muita mudança. Ninguém passa ileso por um trânsito de Plutão. Não tem como. A pessoa tem que ser muito desconectada dela mesma para ela não perceber e não sentir esses trânsitos de Plutão. E Plutão, ele é Hades. Ele lida com a morte. Ele lida com as profundezas, com as nossas entranhas. Ele está lá nas entranhas. Ele é o planeta regente de Escorpião, aonde você enxerga mais, porque você vai mais fundo, você vai mais fundo. E ele deixa a gente nu. É engraçado que semana passada eu fazendo um dos meus trabalhos, eu nunca tinha feito essa analogia do Plutão nu. E quando eu fui falar, estava conversando com essa minha cliente, falando, me vinha muito essa analogia do Plutão nu. E quando eu olhei, pego o teu livro e vejo essa foto e esse cabelo molhado, essa coisa encharcada, aí, essa água desse corpo, eu vi esse Plutão, esse corpo nu, que está entregue nas profundezas, que está pronta para dar esse mergulho, né? E até mesmo esse movimento dela, esse movimento de corpo, né, da cabeça baixa, olhando para baixo, o cabelo, para mim o cabelo é uma seta dessa direção da profundidade. E é maravilhoso quando você olha para o peito, né? E se for pensar nessa analogia de imagem, o peito, ele não está, a direção do bico do peito não está indo para não está indo para um espaço vazio e levando o olhar para qualquer outra direção. O lugar que a imagem que é projetada através do peito, tudo converge para essa ponta do cabelo, para essa seta da profundidade. A mão dela, né, nessa posição também, leva tudo. A imagem, para mim, ela converge tudo no mesmo ponto. E por isso que eu vejo essas profundidades, esse mergulho lá embaixo, esse mergulho realmente nas profundezas, para daí sim promover a mudança, para daí sim promover as curas. Ninguém se cura, né, das suas questões, seus traumas, mas se não acessar essas profundezas. Isso é colocar um band-aid numa ferida. Quem está vivendo o processo de expansão de consciência vai nessas profundezas, vai acessar esses canais. Claro, cada um vai respeitar os seus limites, cada um vai entender até onde consegue ir, né? Mas Plutão vem trazendo essa força. Ele fala, se joga, vai mais um pouco, dá mais um pouco. Esse poço ele não tem fim. Então você consegue um pouquinho mais para dentro, entendeu? E daí sim tirar material para se reconstruir também. Na astrologia nós não temos planetas, né? Eu detesto, tenho pavor de astrólogos e leituras de astrologia que são fatalistas, que vêm trazendo, você vai perder isso, vai ter essa ruptura, Para mim não, para mim tudo isso é construção e reconstrução, porque isso é a vida. Né? A vida é construir, reconstruir. Se já não cabe mais, eu preciso construir um espaço novo. E aí a gente acessa esse Plutão. Eu preciso nas minhas profundezas, eu preciso mergulhar mais fundo. E essa imagem, para mim, ela é assim a perfeição desse mergulho de Plutão. De visitar esse Hades, esse mundo dos mortos, né? E de lá tirar as ferramentas para construir hoje. Porque não é só o sofrimento de visitar o mundo dos mortos, né? É a força que se tem desse Plutão para visitar esse mundo dos mortos, visitar essas camadas mais densas e intensas e de lá tirar material para construir o que eu tenho para construir aqui agora. Então, para mim, essa é a viagem desse Plutão. Com todos
as questões que Plutão traz, né, na astronomia, é planeta, não é planeta. Eu já falei que eu abri mão disso. Para mim, Plutão é planeta e acabou-se. Não quero mais entrar nas discussões astronômicas de é planeta ou não é planeta. É planeta e ponto, entendeu? Porque ele tem essa função desse mergulho nas profundezas. Então, assim, com todos, eu considero os trânsitos de Plutão um dos mais importantes. São as quadraturas, são os aspectos tensos de Plutão, são os nossos grandes fechamentos de ciclo. Plutão leva, em média, porque ele tem uma órbita irregular, né? A órbita dele não é regular, ele leva em média 242, 200, assim, varia de 235 a 250 e tantos anos, que a gente tem em registros hoje, né? Então, é um planeta muito demorado para dar essa volta em torno do Sol, ele demora muito. Então, quando a gente está vivendo um trânsito de Plutão, é mudança, vai sacudir, mas agradeça. Mas não só agradeça, mas vai lá nas profundezas, porque é aí que você vai tirar o teu material para abrir o teu novo ciclo. A foto, ela fala disso. E é lindo, né? Porque a gente tem toda essa escuridão, a gente tem toda essa sombra, mas lá no fundo tem luz. Lá no fundo tem uma luz, tem um. Para mim eu vejo, né? Todas essas algumas imagens que eu selecionei aqui, eu enxergo portais dela. Na de Urano, na anterior era o brinco da Helena, entendeu? Através desse ouvir. Nessa daqui eu vejo esse portal, esse movimento dela, né? O cabelo escorrendo, o peito, a mão, o corpo aí forma um portal. É um portal de luz que está lá atrás. Então não tem medo de mergulhar nessas profundezas, porque o resultado está aí. A luz está lá. Não é só a escuridão pela escuridão. É a escuridão para de lá tirar esses acessos e encontrar a luz. É isso. É bem isso. Esse é o último planeta do nosso sistema solar. O último planeta que a gente trabalha na astrologia. Eu vou cancelar aqui o compartilhamento. Tá? Fez sentido essa viagem, Marcelo? Comecei com Exu, terminei nos planetas, né? Espera aí que agora eu quero ver todo mundo aqui. Não podia esperar nada diferente de mim, né? Eu vou para todos os Não tem nada lugares. melhor que isso, né? Assim, não, aqui só para as pessoas. Pensei que tinha uma mensagem aqui. Eu vou fazer a tela ficar aberta com todo mundo, para a gente poder seguir Tá? isso, se vocês puderem ligar a câmera. Alguém, não sei se alguém tem alguma dúvida, questão, curiosidade, pergunta, comentário. Está aberto aqui para a gente falar agora. Perguntar para o Leandro. A Isabela escreveu aqui. Muito interessante, Leandro. Confesso que abri meu mapa natal e fiz o acompanhamento da sua leitura de imagens junto com as posições dos meus planetas. Dentro do meu pouco conhecimento de astrologia, me acessei de formas diferentes. O livro é a leitura do mapa do Marcelo, mas através de você me conectei em muitos momentos também. Obrigado. Ah, maravilhoso. Tá certo, é isso aí. Já fez bom uso aí. Já deu um salto aí. Isso é maravilhoso. E aí, gente, alguém quer comentar, perguntar alguma coisa? Não? Que bom. Todo mundo entendeu aí a história. Fácil, né? Acho que foi bem claro, né? Foi bem didático, né? Estou tentando formular a impressão que eu fiquei da leitura toda, assim, porque no fim o Leandro podia estar falando de qualquer trabalho seu, né? É uma coisa de como você imprime a sua maneira de estar no mundo e de transmitir para a gente, né? A maneira de estar no mundo, assim. Então, é mais sobre o seu estilo de fotografia, sobre as características que são mais, não necessariamente desse trabalho, mas características permanentes, assim, do seu trabalho. Tipo, a sua maneira de trazer
o mistério é essa maneira, porque, além de tudo, a escolha das imagens foi bem emblemática, né? Você pediu para fazer uma edição hoje, para mandar para um prêmio, né? Edição de 10 a 15 imagens, está feito. É só acrescentar mais uma ou outra ali, está resolvido, né? Porque elas foram bem... Eu te mando as outras que eu selecionei aí também, que não entraram aqui pronto, hoje. tá fácil. Eu não tenho nem trabalho agora é só mandar para eles lá e está resolvido. Porque tem uma coisa assim, por exemplo, a sua maneira, que era a imagem que o Leandro colocou como representação da Vênus, né? Ela é muito emblemática da sua maneira de representar a harmonia e a questão da sensualidade, né? Não sexualidade, mas uma sensualidade. Os 3 últimos planetas é super você, né? Então, eles até se confundem assim, na imagem do que está ali no lugar do mistério. Então, eu achei super interessante, assim, que foi uma maneira de olhar para o seu trabalho de uma forma mais longa, assim, mais prolongada, não só neste trabalho, assim. Fiz um monte de anotação aqui. Depois eu elaboro outras coisas, mas eu achei essa forma de olhar muito interessante, porque não importa muito qual é a narrativa deste livro específico, né? Qual é a história que você está contando nesse livro específico. O Leandro falou de coisas que estão antes dessa narrativa, como se a gente estivesse falando de uma base de comunicação artística, assim, a sua maneira de fazer isso que você faz. Achei muito interessante, muito legal. Como eu usei como referência, esse é o mapa do Marcelo, né? É ele. Em qualquer lugar ele vai acessar essa mesma. Não que ele vai fazer igual, mas é a base estrutural dele, entendeu? Isso. A base estrutural dele é isso daí. Uhum. Na minha interpretação, obviamente, esse olhar. A parte de ser a sua interpretação, o que eu adoro é que é muito otimista. Projeta no Marcelo um mundo mais otimista, mais leve também. E aí eu acho engraçado quando eu vou percebendo isso. Aqui foi o Leandro. Aqui é o Marcelo. Bom, ele não escolheu vir para cá geminiano para ficar duro nessa vida, né? Então ele que dê conta, Marcelo se dê conta dessa força geminiana, que é com leveza, né? Eu falo, acessa o mundo de Hades, mas lembra que Zeus está te esperando aqui em cima, né? E vai fazer troca o tempo todo aí. Uhum. Mas é por isso que eu estou com a Helena. Porque quando eu esqueço disso, ela me lembra. Me lembra. Só, ó, presta atenção aí. Fala, Alan. As boas ferramentas, Marcelo. Claro. Escolhe as boas ferramentas. É isso aí. Pode falar, Alan. Queria pedir licença para compartilhar minhas impressões também com o que eu fui pego aqui, né? A palavra caminho apareceu bastante aqui na troca. E foi a parte que mais me pegou, assim. Eu queria agradecer aos dois, né? Eu sinto que tanto as imagens do Marcelo quanto a leitura que o Leandro fez e trouxe suas imagens também é de uma sensibilidade muito bonita, assim. E acho que conversa bastante com todo mundo, assim, né? E quando o Leandro falou que o Marcelo tem essa coisa, o trabalho do Marcelo tem essa coisa netuniana, né? Em mim pegou de um outro lugar, acho até porque eu conheço menos o Marcelo, né? Mas pegou de um lugar mais de Mercúrio mesmo. E não tanto nos planetas, que eu não tenho domínio para falar sobre isso, mas na imagem de Hermes, que para mim ela está muito relacionada com a imagem do próprio Exu que você trouxe. Hermes, esse deus mensageiro que faz esses translados. Ele, na mitologia grega, ele descia ao mundo dos mortos, conduzia as almas até lá. E peguei 2 frases que você colocou aqui. Seu livro é um mapa, ele tem uma direção. E outra fala do Marcelo, quando estava falando sublime, né? Que ele falava que sublime é isso, elaborar algo que se conecta com o outro. Eu vejo esses translados de
descer para esse mundo dos mortos, ou esse mundo inconsciente, trazer essas imagens, assim como o Leandro, ele desce no seu mundo interno e traz também suas leituras. Eu achei isso de uns translados bem herméticos, assim, de Hermes, assim, eu acho que tem muito a ver com os caminhos do Exu também, que você falou da própria encruzilhada. Eu fui muito tocado nesse lugar desses translados, assim, achei muito bonito. Muito obrigado. Obrigado você, Ana, pelo teu comentário. Acho que é totalmente pertinente também, concordo. Muito. E hoje a questão do Exu, já quando a gente definiu a data, já tinha vindo bem forte essa imagem. Só que hoje, para mim, fez totalmente todo sentido. Acho que não à toa, como você falou, a palavra caminho veio muitas vezes, né? A gente está falando de uma potência, de uma energia que abre esses caminhos, né? Tanto que nessa letra da música do Mateus Aleluia, né? Quando ele fala Agô, Agô, Laroye, abre os caminhos, Exu. Agô, em Yorubá, já é uma saudação de abertura, né? Então, quando ele fala Agô, Agô, já está saudando, já está dando a referência aí para essa abertura desse caminho. E não curiosamente, a palavra veio, né? Várias vezes foi surgindo. Foi bem interessante essa tua conversa. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer algum comentário? Ou quer perguntar alguma coisa? Marcelo, deixa eu fazer um comentário aqui. Vai lá. Leandro, quando você falou mostrou o sol e trouxe a figura da criança, eu pensei nas três transmutações do espírito do Nietzsche, sendo a última, né, a mais evoluída, como sendo a criança. E eu joguei no Google aqui rapidinho para não perder a atenção também, e apareceu um texto de alguém que acho que que cita uma interpretação do Joseph Campbell do Assim Falava Zaratustra, do Nietzsche. E ele diz assim: o sim da criança é o sim da vida. A criança é capaz de criar novos valores, pois ela é como o sol e quer criar um mundo que gire à sua volta. Para Nietzsche, o valor supremo é criar além de si mesmo. Uau, que Lindo, Paulo. Que legal. Lindo. Muito bom. Bom, Maravilhoso. Era isso. obrigado. Sim. Depois você manda esse pedacinho para mim, que eu também mando para o Leandro. Mano, sim. Por favor. Bom. E aí? O Roger tinha falado, de novo, que ia te fazer uma pergunta, mas eu também que ele não está mais aqui. Quando terminou a fala foi do Sérgio, lá no lançamento na Love, ele foi me falar que ele queria te fazer uma pergunta. Aí, na quinta-feira, ele falou que ele ia assistir hoje a conversa, porque ele queria te fazer a tal da pergunta. Eu estou com vontade de fazer. Então faz. Faz a pergunta. Faz por ele. Vou fazer por ele. É uma pergunta que, enfim, a gente já conversou muitas vezes sobre isso, mas vou fazer por ele porque eu acho que ele está realmente querendo saber, mas não perguntou. Eu não sei se eu vou formular como ele formularia, óbvio, né? Mas ele queria entender onde está a passagem do pessoal, do particular, para o universal, num trabalho de fotografia como o seu. Quando a gente assistiu lá a fala com o Sérgio Fingerman, o Sérgio fala, eu não me lembro agora porque às vezes eu misturo, né, todas as falas do Sérgio, mas na coisa que fica entre as imagens, entre uma imagem e outra, quando você passa a página, aquilo que o Sérgio fala também, que cria meio um campo dos trabalhos, e tem muita coisa que acontece nesse entre, e o Roger fez uma relação com isso. Então, é nesse lugar que se dá o universal, e eu falei, você tem que perguntar para o Marcelo, eu não vou conseguir responder do jeito que ele responderia
porque talvez a minha visão não seja exatamente igual a dele. E ele mencionou de novo que faria essa pergunta, então estou passando como representando o Roger. Putz, essa pergunta é uma pergunta que acho que a gente pode passar aqui da meia-noite para eu ficar respondendo, explicando como é que isso acho que funciona, mas não sei se eu consigo ser sucinto o suficiente. Mas eu acho que sim, respondendo sobre essa questão do entre, né? Tá entre as imagens, né? Aquilo que não está dito na imagem, mas que está entre elas, porque esse entre é aquilo que a gente preenche, né? É aquilo que a gente vem com a nossa cultura, com o nosso conhecimento e cria, né? Que é uma experiência, que é a experiência, por exemplo, da literatura. A literatura faz esse mesmo exercício, né? Ela cria imagens, ela tem lá o texto, mas a imagem quem cria somos nós, né? Então tem uma parcela, são expressões, são áreas da comunicação e de expressão do homem que sem o outro não existe, né? Sem o outro não existe. Você precisa do outro para preencher uma parte, né? Então, sim, é nesse lugar, é também nesse lugar, mas também não, porque isso também não implica o que não significa. O que eu quero dizer com isso é que não, porque não está só aí. Porque se tivesse só aí, qualquer trabalho teria isso. Qualquer trabalho construiria um discurso de universalidade com a experiência do todo, né? Eu acho que está nesse lugar, mas não está só nesse lugar, está naquele lugar de... enquanto a minha experiência pessoal e o quanto a minha tentativa, competência, experiência, sei lá qual o nome que a gente possa dar, tá em entender que na minha experiência existe algo que não é só meu, mas que me atravessa para falar de um outro, para falar de um todo, né? Então, o que eu quero dizer é que assim, não é com todo o trabalho, e longe disso, todo trabalho que trate de uma questão pessoal de algum artista que vai ser universal, né? Tem que existir um atravessamento entre o que é a minha experiência e o que eu quero colocar, o que é universal, e como eu faço esse exercício. E aí eu acho que vem e aqui sem nenhum tipo de arrogância na minha fala, mas vem um saber fazer, né? Um construir, um exercício constante de estar aprendendo a lidar com a linguagem, que é o meio de comunicação que faz isso. Uhum. E eu acho que também uma questão de a gente não está trabalhando por uma questão de construção de ego, né? Mas sim por uma questão de necessidade. Eu acho que tem uma diferença. Não sei se eu consigo ser claro nisso, mas eu acho que tem uma questão que é muito comum e muito recorrente das pessoas quererem fazer os seus trabalhos para alimentar o próprio ego, né? Para se massagear. E tem algumas pessoas, alguns trabalhos, e os trabalhos eles são necessários. Não para alimentar o ego, mas para se compreender e construir e crescer com isso. Eu acho que quando a gente consegue fazer isso, a gente se aproxima dessa possibilidade de se tornar universal. Porque a gente se comunica com a dor do outro, a gente se comunica com o que é a existência do outro. Especificamente no trabalho do Fogueira Doce, eu não sei se eu estou sendo claro na minha explicação, mas no Fogueira Doce, que é a questão da posição, né, da morte, né, do homem, do surgimento do pai, do homem pai, e da morte da mulher para o surgimento da mulher mãe, né, e as dores que isso traz, no meu caso especificamente, porque fui eu que fiz o trabalho sobre o aspecto da paternidade, né, e da tentativa de se reaproximar da paixão da mulher amada. É disso que o trabalho para mim fala um pouco, né? Um pouco não, bastante.
É uma experiência. Eu não fiz isso porque eu queria alcançar algum lugar de destaque ou porque eu precisava fazer isso para ficar com o meu ego como homem, como homem viril que gerou um filho, que tem uma paternidade ou qualquer outro sentimento que alimentasse o meu ego, né? Eu fiz isso para tentar entender e precisar dessa ferramenta para poder entender o que isso significava. E aí eu acho que é a oportunidade de alcançar esse universal, porque é a necessidade de todos. Não é a minha, é a necessidade de todos. Alguns querem, alguns conseguem, outros não querem, outros não conseguem. Mas é intrínseco a essa posição que eu me tornei, né? Não sei se Quando eu eu respondi. penso, Respondi, Lê? para mim, sim, para o Roger, depois ele te fala. Quando eu penso aqui, né, nesse encontro com o Leandro e essa questão de onde está a universalidade, me vem uma imagem não, de novo, não falando sobre um trabalho específico, né, falando sobre a questão de dar vazão com um trabalho expressivo, com um trabalho artístico, dar vazão para o que vem, né? Os acessos, o inconsciente, toda essa influência que os planetas exercem em você ou em cada um, como uma maneira de acessar um lugar que é de todos, assim, como um retorno para uma coisa que sabe, uma volta ao mar, ao grande mar do inconsciente, assim, vamos nos conectar com aquilo e ser porta-voz a partir das ferramentas que cada um tem. Eu acho que eu penso mais nesse lugar que é mais amplo, assim, que não é sobre o Fogueira Doce especificamente. Então, mas eu acho que quando eu estava concordando com você e tentando juntar a tua fala com a minha. Quando uma pessoa, né, um autor, está fazendo a sua obra não movido pelo seu ego, ou seja, não é movido pelo seu próprio indivíduo, para si próprio, ele está mergulhado nesse lugar. Ele está mergulhado nesse lugar. Aí depois, se ele tem competência artística no uso daquela ferramenta que ele trabalha, isso é uma outra história, mas é desse lugar, é desse lugar. Quando eu estou fazendo para tentar me entender nesse lugar e atuar com essa ferramenta para aperfeiçoar o entendimento de quem eu sou, eu estou nesse mar do inconsciente aí coletivo que está todo mundo vibrando nesse mesmo lugar que eu. Entendeu? Agora, quando eu estou pensando em mim e o que eu vou conseguir fazer com isso, que é o lugar do ego, aí eu estou comigo. Né? Aí eu não tenho como ser universal, porque eu estou só comigo. Né? Posso dar uma provocação só? Claro. Mas existe essa divisão entre o pessoal e o universal, já que somos o todo? Existe. Eu acho que tem o ego. Mas se você pensar nesse mergulho de profundidade, já não tem mais uma divisão. Pois é, mas é que a questão... Quando você acessa nessa profundidade, é o todo, somos esse todo. Então, o problema, eu concordo plenamente. Então, o ego vem aí como uma ferramenta de limitação desse espaço. Né? Como uma porta que impede você entrar nesse lugar. Sim, sim. É uma porta que se fecha. Quando você se volta para o seu ego para alimentar a si próprio, você não vai acessar, você não vai atravessar esse portal e você não vai chegar lá. Eu não sei se o problema é o ego aí. Eu já falei que eu gosto do meu ego, né? Nessas experiências. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu gosto dessa coisa de, bom, então vamos junto e vai me ajudando aí a elaborar o que eu estou vivendo, seja qualquer tipo de expansão ou trabalhando artisticamente. Eu não tenho essa briga toda, assim,
Mas com o ego, não sinto ele como uma restrição. Mas eu acho que tem uma diferença do pessoal para o universal, dependendo de qual é o seu intuito com aquilo, né? Qual é a finalidade que você quer dar para aquele trabalho. Aí eu acho então que tem, sim. vamos mudar a palavra ego para vaidade. Melhor. Boa. Na hora que a gente muda de ego para vaidade, porque aí a questão da palavra ego, ela implica uma coisa que é um pouco, que gera uma confusão na cabeça das pessoas, né? Então não vamos falar de ego, vamos falar de vaidade. Quando você está movido pela vaidade, você está movido por você, pura e simplesmente por você. E aí a coisa não vai. Então acho que colocando desse jeito, porque claro, o ego como indivíduo é fundamental, porque a gente tem que mergulhar nesse todo e não se perder nele, né? Acho que é um pouco disso que o Leandro está falando, né, Leandro? Sim, faz todo sentido, assim. Até porque o ego, a gente precisa também, principalmente nesse momento que a gente vive tantas exacerbações aí dele, né? A gente precisa entender também que ele é uma grande ferramenta para nós. Se estamos na Terra, precisamos dele, senão não teria o porquê ter ele, entendeu? Então, assim, é fazer amizade com esse ego também, como a Helena trouxe aí, né? Tem ele como ferramenta, deixa eu usar ele como uma ferramenta, né? Agora, a vaidade é outro caminho. É outro caminho. Acho que a palavra correta nesse sentido é a vaidade, né? Porque é um pouco usando um outro termo que a gente usa muito no meio, aqui nosso, né? Dentro do pessoal que estuda comigo, que é aquela relação do espelho e janela, né? Que é o trabalho que é só voltado para si próprio, né? Para ser um espelho, né? Então você faz um trabalho para você se ver só. Uhum. Mas aí então você está fazendo usufruto do mundo só para se ver, né? Isso é vaidade, né? E agora um bom trabalho é aquele que fala do autor, fala de si, fala da sua identidade, fala de quem ele é, mas está reverberando no mundo inteiro. Então ele também é uma janela para o mundo. Eu costumo dizer, Marcelo, que quando a gente entrega, né, quando eu falo entrega, assim, o que eu vim fazer aqui? O que eu tenho para fazer nesse planeta, nessa minha existência? Quando a gente entrega o que é verdadeiramente nosso, né, que é o nosso olhar, eu digo, não nem se preocupar com o ego, só faça, né? Use as suas ferramentas, o teu melhor e faça, só isso. Porque quando você fica preocupado com a repercussão, só com o resultado, só com o quanto isso vai gerar, seja financeiramente, seja qual for a recompensa, daí você está num outro buraco, entendeu? Daí entrou num outro buraco. Mas se você está fazendo o que é teu, que é a tua profundidade, teu olhar, no teu caso, da tua ferramenta, que é a fotografia, é fazer e entregar. Fazer e entregar que o resultado é consequência mesmo. Isso daí. Entendeu? É isso aí. Agora o Roger vai ter que ver de novo tudo para poder ter a resposta dele. Vai. Muito bem. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Ou comentar? Não? Acho que eu queria compartilhar uma imagem que me veio dessa última questão. Para mim foi muito fácil, assim. Quando seja ego ou vaidade, me veio a imagem do iceberg mesmo. Aquela pontinha do iceberg, acho que quando está só ali, ela vê lá distante, na mesma água, outra pontinha, aquilo cria uma ilusão de separatividade, assim. E quando você faz esse trabalho que você fala que você busca lá no íntimo, sinto que busca nesse lugar comum, coletivo, as duas pontas, assim, ou quem quer que seja que está lá no fundo. E daí tem esse reconhecimento universal. Uhum. Boa imagem. Bom, acho que se ninguém tem mais nada para perguntar ou comentar. Leandro, querido, foi uma delícia, adorei, foi ótimo. Eu que agradeço, Marcelo. Foi Muito bom. maravilhoso dar esse mergulho no teu mapa, na tua fogueira, na tua encruzilhada. Acho que o Noni só está batendo palma aqui, Noni. Então, na quinta-feira, o que a gente vai fazer agora o que demora até quinta-feira para estar disponível? Porque a gente precisa
efetuar um trabalho de dar uma censuradinha em uma ou outra imagem que apareceu, para evitar que o YouTube nos censure e não deixe o vídeo ficar disponível. Então, a gente faz isso entre amanhã e quinta, então até quinta ou sexta-feira vai estar disponível. Eu aviso todos vocês podem, quem quiser, mostrar para outras pessoas o que achar interessante ou o vídeo inteiro. Tá bom? Eu vou parar aqui a gravação, então. Obrigado, pessoal. Muito obrigado,